Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Modelo de Negócios da Igreja Batista Capital. Nessa aula aqui, a gente vai dar continuidade àquilo que a gente já vem falando da aula anterior. A gente falou muito sobre MVP, né, Produto Mínimo Viável. A gente falou sobre outras iniciativas voltadas para esse tipo de análise do produto, né, de construção de um produto, de uma solução que seja efetiva para o seu cliente. E aí, nessa parte do curso, a gente vai falar também assunto relacionado com a parte de teste, validação, pivotagem, né? Por quê? Porque agora, daqui para frente, né, vocês vão precisar dessas ferramentas, desse tipo de análise para poder construir a sua solução de forma mais efetiva. Tá? Então, isso aqui vai ajudar muito na construção da sua solução. E aí, o tema, né, principal dessa aula aqui é a proposta de valor. Né? Desde o começo do curso, praticamente, a gente vem falando muito sobre proposta de valor, sobre você propor coisas que sejam realmente efetivas, coisas que realmente agreguem valor para os clientes. Obviamente, desde que você entenda bem qual é o seu cliente, qual é o nicho que você queira atingir. E essa aula de hoje vai fazer um zoom in, né? Um foco maior naquilo que se refere à proposta de valor. E de que forma? Né? Então, vamos primeiro passar por algumas perguntas estratégicas, né, algumas reflexões que vocês precisam fazer antes de dar continuidade com essa construção. Então, não sei se vocês já ouviram falar ou já se depararam com essa pergunta. Não me traga problemas, traga soluções. Então, isso daí é muito comum no ambiente corporativo. Tá? Às vezes você chega para um chefe, para um diretor, ou então chega para algum potencial cliente que apresentou alguma dificuldade e aí você devolve outra pergunta, devolve alguma outra situação que não resolve de fato o problema dele. Então, a questão é essa, né? Você precisa trazer soluções. E aí, temos esse trade-off, né? Essa mudança de paradigma, que a gente já comentou numa aula anterior também, falando sobre essa mudança, né? Ou seja, isso aqui a gente falou, se não me engano, foi na primeira ou na segunda aula que a gente falou do perfil, né? Do perfil, da mudança que tem que ter, dessa mentalidade, da forma de agir, da atitude que tem que ter, passando de resolvedores de problemas para construtores, né? Realizadores de soluções, né? Problem solvers versus solution makers. Então, a gente precisa se posicionar muito bem nessas duas esferas, né? Nesses dois momentos. Em alguns momentos, a gente vai precisar saber resolver problemas, ou seja, a nossa bagagem, a nossa experiência, tudo aquilo que a gente já passou por algum momento, vai nos ajudar, com certeza, vai nos trazer expertise para poder identificar o problema. Então, uma coisa muito importante que a gente vem falando constantemente é a importância de entender o problema. Se você não entende o problema, dificilmente você vai chegar a uma solução adequada. E a ideia do Solution Maker é justamente essa, ou seja, a partir do momento que você identificou um problema, e você identificou de forma clara, você mapeou bem qual que é o problema, qual que é a dor, né, qual que é a necessidade desse cliente, então a chance de você ser um construtor, né, um idealizador de soluções é muito maior. Então, você precisa construir soluções que resolvam um problema. Parece redundante, mas perceba nessa imagem que tem uma ponte, né, onde um lugar muito difícil de você construir uma ponte nesse lugar, né? Mas é justamente isso, você criar conexões entre o seu cliente com a sua solução, fazer esse casamento, criar uma ponte, uma conexão entre aquilo que você está propondo como solução, aquilo que você acredita que vai trazer, que vai aliviar a dor de algum cliente, com a satisfação dele do outro lado, né? Ou seja, criar esse canal, essa conexão. A gente vem falando muito dessa questão também de canais, né? Quando a gente apresentou o Business Model Canvas, a gente falou dos canais, seja de canais de entrega, né? Ou canais de relacionamento. Então, essa ideia aqui dessa imagem da ponte, justamente isso. Ou seja, qual que vai ser a forma de eu me relacionar, como é que o meu cliente vai receber aquela solução, será que é a maneira correta, a maneira adequada, será que aquilo realmente atende às necessidades dele? Então é importante ter essa noção, essa clareza do que é preciso ser construído, tá? Então percebam da importância que a gente vem falando isso praticamente ao longo do curso inteiro,
sobre a necessidade de construir soluções que resolvam um problema. Tá? Então, aí vem essas duas perguntas. A sua solução está agregando valor? Lembra que da última aula, a penúltima aula, a gente comentou sobre a diferença entre preço e valor. Lembram? Né? Preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você leva. Né? Aquela frase emblemática do Warren Buffett. Tá? Então, é justamente essa pergunta que vem ao encontro dessa outra reflexão. Né? A sua solução está agregando valor? Qual é o valor que o seu cliente está percebendo em relação a essa solução que você está propondo? Tá? Então, essa é a importância aí dessa pergunta, dessa reflexão. E para isso, você precisa conhecer também o seu cliente. Não basta conhecer o problema, conhecer a fundo o problema. Precisa conhecer bem o seu cliente. Tá? E para poder conhecer bem o seu cliente, precisa fazer um mapeamento exaustivo, tá? Criar uma empatia com o seu cliente, para poder entender realmente como é que você chega a esse entendimento, como é que você pode mapear de fato quais que são as dores, as necessidades, enfim, uma série de características que envolve o cliente. Então, para poder responder essas perguntas, a gente vai trazer um lembrete, fazer uma breve lembrança, né? Como diz ali o título, recordar é viver. E de fato isso, você já conhece muito bem essa figura aqui do Business Model Canvas, tá? Só que a gente vai fazer agora, como eu falei para vocês, um zoom in, né? Vai fazer um zoom, uma aproximação, um foco maior em dois desses pilares, né? Dois desses blocos que a gente vai focar, que é justamente o pulo do gato, né? Na próxima imagem, que fala sobre a proposta de valor e a segmentação de clientes. A gente vai juntar os dois, né, essas duas formas, esses dois pilares, para explorar melhor isso, para poder fazer uma análise melhor disso e aprofundar realmente para poder chegar nessa proposta, né, nesse produto mínimo viável, nessa solução que vocês precisam criar essa ponte, essa aproximação. Então percebam que de um lado temos a proposta de valor, do outro lado temos o cliente na segmentação, que a gente pode falar aí de segmento, nicho, né, o cliente em si, a persona, e no meio tem justamente essas duas setas aí se conectando, que seria a ideia justamente que a gente falou agora, da ponte, dessa conexão, desse canal entre um e o outro. Okay? Então, esse Canvas é o Canvas chamado Canvas da proposta de valor. Então, de um lado nós temos, estão divididos, né, em 3 mini blocos, digamos assim, cada um desses pilares. Então, do ponto de vista da proposta de valor, temos o produto ou serviço que está sendo proposto, os geradores de benefícios ou ganhos, né? E aí, nesse caso, estamos falando de realmente benefícios materializáveis, né? Aquilo que pode ser percebido pelo cliente, ou até falando em termos de ganhos financeiros, ganhos de tempo, ganhos de qualidade, ganhos de aquilo que é percebido realmente pelo cliente. E aliviadores de dor, né? Ou seja, aquilo que é possível fazer para que ele possa mitigar aquilo que a nossa solução faz para que ele possa mitigar ou diminuir ou até eliminar alguma dor, alguma necessidade que ele tem. E do lado do segmento do cliente, nós temos primeiro os jobs to be done, que seria não podemos confundir o job to be done com tarefas, tá? Tem algumas apresentações que eu já vi e tudo, algum material assim que confunde um pouco sobre o job to be done com tarefas, mas se fosse tarefas a gente chamaria de task e não job to be done. Então, job to be done é aquilo que o cliente precisa, aonde que ele precisa chegar, tá? Ou seja, o cliente ele fala assim, eu preciso chegar do ponto A ao ponto B. Qual que é o resultado que eu preciso chegar para conseguir fazer? Esse é o job to be done. Os ganhos são realmente aquilo que ele percebe, que ele consegue obter a partir dessa solução. E as dores, necessidades, aquilo que ele tem hoje, que tem uma experiência ruim de repente, que ele está vivenciando hoje, seja por algum problema, seja por alguma outra situação que ele está passando. Ok? Então, vamos focar, por incrível que pareça, né? A gente normalmente começa sempre da esquerda para a direita, mas nesse caso aqui a gente vai começar primeiro mapeando o cliente, mapeando qual que são as necessidades dele, para justamente entender bem o cliente e aí sim poder propor alguma coisa de valor. Então, nesse Jobs to be Done, tá? A gente vai ter basicamente 3 principais perguntas, 3 reflexões, mas que isso já vai trazer uma série de
de insights, uma série de possibilidades que vai possibilitar vocês mapearem melhor isso, tá? Então, a primeira delas é quais resultados o seu cliente tem ou ele tenta obter, tá? Então, na situação atual, quais são os resultados que ele já tem hoje, tá? Do jeito que ele faz as coisas hoje, do jeito que ele está executando alguma ação, qual é o resultado que ele atinge hoje, tá? E qual é o resultado também que ele gostaria de obter. Então, pense de uma forma de vocês explorarem isso no momento de vocês conversarem com os seus clientes. Tá? A segunda pergunta é quais emoções ele tem ou ele procura ter, certo? Ou seja, de que forma ele tem algum sentimento, seja ele de raiva, seja de frustração, seja de alegria, né? Seja, enfim, um conjunto de emoções que ele pode ter a partir do contato com alguma solução, seja uma solução atual ou seja uma solução que esteja em desenvolvimento. Tá? Então, aqui tem muito a ver com a ideia também dos testes que a gente falou na aula anterior, onde eu faço essa experimentação junto com o meu cliente para identificar quais que são também as emoções. Lembram que na aula que a gente falou sobre testes e pivotagem, a gente colocou a ideia de ação versus emoção, certo? Então, é justamente isso, que nesse momento aqui a gente precisa trazer essas ideias e testar, verificar quais que são as emoções que ele está sentindo. E também a terceira pergunta, quais as necessidades que ele está tentando atender. Aqui vocês podem até trazer aquela ideia da pirâmide, né, a pirâmide das necessidades básicas, né, das necessidades fundamentais de um ser humano. Então, quais são as necessidades que ele está tentando atender, quais que estão sendo atendidas hoje, né, por algum produto já existente, alguma solução já existente, e quais necessidades que a gente poderia ainda atender, que não estão sendo atendidas hoje, mas que ele gostaria de atender, de serem atendidas essas necessidades. Tá? Então, o Jobs to be Done tem mais a ver com esses 3 pontos, mais do que com tarefas, né, ou com ações que o cliente executa. E aí, para isso é importante ter uma clareza sobre o que é uma cadeia de valor que o cliente percorre. Essa parte sobre cadeia de valor, a gente vai falar mais nas próximas aulas. Tá? Então, se concentrem aí primeiro em identificar esses pontos aqui, e à medida que vocês vão percebendo isso mais na frente, vocês vão ficar mais evidente ainda essa parte aqui do Jobs to be Done. O seguinte ponto, né, que a gente falou sobre as dores e necessidades, seriam quais experiências ruins tem o seu cliente. Tá? Então imaginem assim, vocês precisam, como eu falei com vocês nas aulas anteriores, vocês precisam ir ao encontro do cliente, precisam verificar onde que ele está, o que ele faz, como é que ele faz. E nesses momentos, nesses pontos de contato que ele tem com alguma solução, com algum produto, com alguma parte do seu ambiente, do seu contexto de negócio, do seu nicho, então quais que são as experiências ruins que ele tem. Tá? O que pode trazer de repente uma lembrança ruim, né? Às vezes ele teve uma experiência ruim com uma forma de pagamento, ele teve uma experiência ruim ao ser atendido num restaurante, ao ser atendido de repente por uma companhia de telefone, enfim, quais que foram as experiências ruins que ele tem hoje. Descreva também as situações difíceis, né, e barreiras que o cliente precisa enfrentar. Então, às vezes, você está desenvolvendo uma solução digital, um site, um portal, uma plataforma, e aí em quantos cliques que o seu cliente precisa fazer para poder chegar até a última etapa, né, desse ciclo, desse fluxo. Então, será que esse processo está muito burocrático? Será que essa forma dele interagir com uma solução está sendo muito difícil, está sendo muito onerosa, muito trabalhosa para o cliente? Então, isso se aplica, percebam que isso se aplica desde ambiente privado ao ambiente público, em todos os segmentos, tá? Em todas as esferas a gente consegue perceber que há potenciais soluções a serem desenvolvidas a partir desse mapeamento. Então, percebam a riqueza dessa análise que a gente está fazendo aqui, da proposta de valor. E também, quais que são as tarefas que são mais custosas, tá? Dentro dessa jornada do cliente, ou seja, onde que ele realmente obtém mais custo. E esse custo ele pode ser tanto do ponto de vista monetário, né, financeiro, quanto do ponto de vista de tempo. Né? Lembrando aquela ideia de tempo é dinheiro. De fato, nesse caso né? Porque
se eu pretendo ter, por exemplo, mais tempo o meu cliente dentro dessa jornada, dentro desse fluxo, será que isso está trazendo algum benefício para ele? Será que isso está trazendo alguma... ou então está onerando ele? Ele gostaria de uma solução mais rápida? Tá? Então percebam onde que vocês podem identificar esse tipo de situações. Vocês podem ter, por exemplo, hoje em dia tem muito essas lojas que são autônomas, né? Praticamente tudo automatizado. Tem algumas lojas já implementadas em São Paulo, em algumas outras em Curitiba também, se não me engano, onde o cliente não interage com nenhuma pessoa. Ele simplesmente entra na loja, ele compra todos os itens que ele precisa lá, ele passa o cartão lá mesmo e sai da loja com seus produtos sem precisar enfrentar, muitas vezes, fila, não precisa enfrentar o atendimento, interação com ninguém. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento e tudo, esse tipo de solução acaba se tornando uma solução viável, uma solução muito factível, né? Por outro lado, tem a falta, né, de um contato visual, um contato com algumas pessoas que nós, seres humanos, somos feitos para ter justamente esse contato. Mas, dependendo da situação, dependendo do cliente, do perfil, dependendo do nicho, algumas soluções vão causar um impacto que realmente o cliente esperava por aquilo. Tá? E isso vai trazer um custo menor para ele, porque ele não precisa, por exemplo, às vezes nem estacionar, às vezes não precisa ter uma estrutura muito grande para ele poder aceder, ter acesso àquilo, né? Então, aquilo traz um valor realmente para aquele cliente. Então, percebam que é importante que o cliente, vocês precisam mapear o cliente dentro do seu nicho, dentro do seu segmento. Vão ter outras soluções, outros clientes que eles precisam de ter um contato maior. Tá? Às vezes, para ele agregar valor está nesse momento. Então, imaginem quando vocês vão na padaria às 6:30 da manhã e ou então na padaria, seja na padaria do bairro, na padaria do supermercado, hoje em dia menos. Mas antes da pandemia isso era muito comum, vocês encontrarem pessoas de maior idade, né, idosas, geralmente, na fila para comprar pão, para comprar o café da manhã, né, porque ali é um momento onde eles se encontram, é um momento de interação, um momento onde para eles traz uma satisfação. Então, se você tirar isso, por exemplo, vai ter uma experiência ruim, né? Isso vai trazer, por exemplo, uma forma de procurar, de repente, um outro fornecedor. Né? Então percebam que isso ou pode ser às vezes uma dor, uma necessidade, ou vocês podem estar também trazendo uma solução para uma situação um pouco diferenciada como estamos vivenciando hoje. Tá? E o outro ponto é sobre os ganhos. Então aqui as perguntas são: o que o seu cliente espera? Qual que é a expectativa dele? Então percebam que aqui vocês podem fazer a ideia de testes também. Tá? Então percebam que vocês podem colocar aqui... será que meu cliente vai gostar dessa solução? Será que isso que eu estou desenvolvendo, será que o cliente ele vai ter uma adesão boa para essa solução? Será que se eu oferecer isso daqui e eu oferecer esse ganho para ele, né? Se ele obtiver isso daqui ao final, vai ser satisfatório para ele? Tá? Então, obviamente, você pode perguntar, fazer uma pesquisa, né, um questionário, ou realmente testar o produto, testar a solução já nesse momento e capturar essa expectativa. A segunda pergunta é: quais são os ganhos reais e perceptíveis? Tá? Então, se ele teve, por exemplo, uma economia, se ele teve uma redução de algum custo, de algum gasto, se ele teve, por exemplo, se for o caso, até aumento de uma rentabilidade, se ele conseguiu aumentar o tempo, se ele conseguiu diminuir o tempo executando alguma atividade, fazendo todo um processo de repente. Então, aqui nesse momento entra aquela questão, aquela ideia dos ganhos perceptíveis, daquilo que realmente se materializa para ele, para o cliente, ou então para aquilo que há uma percepção clara do que ele está recebendo em troca. Tá? Então aqui, imaginem uma empresa, né, uma corretora de valores, né, que vende produtos financeiros. Então, nesse caso, quais que seriam os ganhos reais desse cliente? Será que ele vai ter uma rentabilidade maior com os produtos que essa plataforma oferece? Tá? Então, é isso que o cliente está esperando. Tá? Então, aí vocês começam a casar essas reflexões para poder verificar a solução em conjunto, né? Tentar identificar a necessidade do cliente como um conjunto. Tá? E como poderiam ser surpreendidos positivamente seus clientes? Tá? O que você
o que chamaria a atenção desse cliente, o que não é feito hoje. Tá? Então você está mapeando aqueles gaps, né? Aquelas lacunas que existem hoje no mercado, naquele nicho específico, mas que você sabe que se você fizer alguma ação, pode ser uma ação de marketing, uma campanha, pode ser pensar de repente já na solução, trazer um pouco aí a ideia da solução de isso aqui, se eu fizer isso aqui, então vai surpreender ele positivamente. Então a ideia de encantar o cliente, o que poderia encantar ele? Tá? Então pensem, aqui nesse momento a gente está pensando também na questão de experiências. Tá? Hoje em dia a gente fala muito sobre a experiência do cliente, Customer Experience. Então essa daí é uma tendência muito forte hoje em dia e que isso está presente cada vez mais nos produtos, nas soluções que a gente percebe no mercado. Tá? E do outro lado, a gente passando agora para o lado da proposta de valor e começando pela parte do produto, né? Então a gente primeiro tem que fazer um mapeamento interno, né? Olhar para dentro e olhar qual que é o portfólio de produtos que a gente tem disponível hoje. Tá? Será que a gente tem produtos suficientes para oferecer ou é apenas um produto e esse produto vai tentar carregar esse conjunto de características que vai poder aliviar as dores, que vai poder satisfazer as expectativas do cliente, que vai poder melhorar a experiência dele ao longo da jornada. Tá? Então, quando você tem um portfólio, você consegue às vezes até diminuir um pouco o risco, né? Porque aquela ideia que a gente falou anteriormente, de você ter várias ideias, né? É ótimo ter várias ideias, mas é importante é melhor ainda se você tiver essas ideias validadas, né? Já identificadas que elas podem trazer algum valor. E quando você tem essas ideias que a princípio são hipóteses, né? E você vai validando essas hipóteses. E essas hipóteses podem trazer reflexões e podem fazer você voltar atrás e revisar aquele modelo anterior. Então você pode trazer aquele modelo que estava na prateleira, né? Na sua prateleira, e colocar ele para frente, para verificar se aquilo agora realmente vai trazer uma adesão melhor para o seu cliente. E quais desses produtos, dessas soluções podem ajudar a resolver o problema do cliente. Então aqui a gente está falando o tempo todo, perceba que a gente está falando de pivotagem. Tá? Pivotagem eu posso fazer tanto para o meu modelo de negócio como um todo, como também para uma solução específica, tá? Sem impactar necessariamente todos os pilares do modelo de negócio. Okay? E também faça um ranqueamento, né? Faça um ranking dos produtos pela preferência do seu cliente. Então, se você tiver, por exemplo, apenas uma única solução, apenas um único produto, não tem problema. Você pode fazer esse ranqueamento a partir das características dessa solução. Tá? Então, se você tem apenas, por exemplo, eu só ofereço um produto, eu só ofereço essa solução aqui, é única, por enquanto a gente está desenvolvendo outras, mas o que a gente tem é isso que é hoje. Então, parta das características do seu produto, né, da sua solução, faça uma lista delas e verifique quais dessas o cliente ele prefere, ele gosta mais de ter, gosta mais de interagir, para você potencializar aquilo e tornar aquilo ainda mais perceptível, mais visível para o seu cliente. E o próximo quais as funcionalidades são essenciais, né, para o seu cliente. Dentro dessa solução, uma vez que você fizer esse ranqueamento, você vai perceber aquilo que é essencial. Então, novamente, a gente passa pela ideia do produto mínimo viável. Então, se eu consigo identificar o que é essencial, o que é mais importante para o meu cliente, então é isso que eu vou desenvolver mais, é aquilo que eu vou focar ainda mais para poder trazer uma experiência melhor do outro lado. Já passando para a parte de baixo ali, os aliviadores de dor, né? Então, quais são as necessidades, né, os desejos que a minha solução está trazendo? Então, temos que nos perguntar como o seu produto alivia ou mitiga, né, as dores do cliente. Quando eu falo aqui produto, podem estender, né, colocar de forma mais ampla solução, produto ou serviço, tá? Então, como que esse produto, esse serviço, ele alivia, ele traz uma tranquilidade, ele traz um conforto, uma solução mais tranquila para esse cliente, para aquelas dores que eu identifiquei inicialmente. Como é que essa solução reduz as experiências ruins? Perceba que a gente já mapeou isso quando a gente olhou o outro bloco. Tá? Então, como é que esse produto ele consegue melhorar essa experiência? Então, novamente, que a gente está falando do Customer Experience, né, da experiência do cliente ao longo dessa jornada.
E aí também faça uma lista dessas dores que foram eliminadas com essa solução, classificando da maior para menor, né? Um ranking também, ranqueando aquilo que, aí você pode fazer um depara também, né, para comparar quais que foram as funcionalidades que a solução trouxe, que foram preferenciais do cliente, e se essas preferenciais estão em linha com as dores que foram eliminadas. Tá? Então, aí, com isso, a gente pode fazer uma dedução, né, uma verificação, uma validação de que há um casamento muito bom entre a solução e o cliente. E no seguinte ponto de geradores de benefícios ou ganhos, tá? Se pergunta, a solução ela oferece quais benefícios, né? Esses benefícios são perceptíveis, esses benefícios são diferenciais, eles são além daquilo que já está sendo oferecido hoje para o cliente, tá? A solução ela se paga, né? Aquela ideia de preço versus valor, né? Ou seja, ela é viável, ela traz, além de agregar valor para o cliente, além de trazer esse benefício, além dele, o cliente pagar aquilo, mesmo que ele pague mais caro do que o concorrente, do que a solução já atual, ele percebe que aquilo traz um valor maior para ele, então ele vai pagar com maior prazer se ele estiver recebendo aquilo em troca, né? Ele tiver um benefício realmente perceptível. E quais as surpresas positivas que o cliente recebe com essa solução. Tá? Então, novamente, aquela ideia de como que eu posso surpreender o meu cliente, como que eu posso trazer alguma percepção diferenciada, ou seja, o cliente quando ele utiliza o meu produto, ele se sente diferente. Tá? Ou então quando eu, de repente, um pós-venda, um pós-atendimento, como é que eu posso agradar o meu cliente num pós-atendimento? Como é que eu posso fidelizar o meu cliente depois também de uma venda? Então perceba que novamente a gente está falando aqui de canais de relacionamento, canais de entrega, como é que o meu cliente pode aceder de forma mais fácil, de repente como é que eu posso surpreender o meu cliente com alguma novidade. Ok? Então aqui a gente tem alguns exemplos, e a pergunta é, você sabe se a sua solução é adequada? Tá? Então perceba aqui esses 3 exemplos bem próximos, né, digamos assim, alguns deles são mais próximos do que outros, mas por exemplo no caso da Uber, né, qual que é a ideia ali? É locomoção inteligente, certo? Resumindo em uma frase, é locomoção inteligente. Então, isso é percebido pelo cliente, né? Qual que é a necessidade? Qual que é a dor? É se locomover, certo? Como que eu posso fazer isso de uma forma mais inteligente? Como que eu posso fazer isso de uma forma mais fácil, mais tranquila? Né? Como que eu posso me sentir mais seguro com isso? Como que eu posso reduzir custos com isso? Né, durante a experiência do cliente. Então percebam que justamente isso vem ao encontro da solução oferecida pela Uber e obviamente outras empresas desse mesmo segmento. Aqui no meio nós temos, talvez não dê para ver muito bem aí na imagem, mas são produtos da Apple, né? Então o que ela oferece? Ela oferece diferenciação, né? Ou seja, quando um cliente utiliza os produtos dela, ela espera que o cliente se sinta diferente, que ele se sinta diferenciado em relação aos demais. Então, por isso que tem até aquela comparação entre eu uso Mac e eu uso PC. Então, tipo, tem uma diferença até às vezes de status, né? Estabilidade, né? Porque a promessa, digamos assim, é que o produto ele seja estável, ele não quebre com facilidade, ele tenha uma conexão estável, ele tenha um produto bem mais robusto em termos de hardware, né, em termos de estrutura dele, né, e segurança, ou seja, a questão de privacidade, a questão de acesso à rede, a questão de acesso ao equipamento um pouco mais diferenciado, mais dificultado a partir de alguns itens de segurança, né, ou até na própria loja. Na Apple Store tem alguns aplicativos que a forma de serem verificados, de serem validados é diferente de outras lojas de produtos, então isso acaba trazendo uma ideia, uma sensação de segurança para o cliente. Tá? Então aqui nós temos justamente essa ideia da proposta de valor versus o que o cliente quer, o que ele espera daquele produto. E a Patagônia, né, é uma marca de roupas masculina e feminina, o que ela propõe, né? Qual que é a sua proposta? É a sustentabilidade. E como que ela torna isso perceptível para o cliente, né? Porque muitas empresas falam que são sustentáveis, que tem aquela ESG, né, que a gente já falou,
sobre environmental, social and governance, né? Aquela sigla de sustentabilidade, né? Meio ambiente, social, responsabilidade social e governança. Mas nem todas conseguem trazer isso de forma perceptível para o seu cliente. Já a Patagônia, ela criou uma comunidade onde os clientes interagem entre si para trocar ideias, para saber como que eles podem fazer para recuperar uma roupa. A própria empresa dá algumas dicas de como recuperar uma roupa que está sendo utilizada pelo cliente. Então, ela criou uma comunidade de clientes que se identifica com a marca, que se identifica com os princípios de sustentabilidade, e isso a torna diferente. Então, aí que está o diferencial. Então, perceba que nesses 3 exemplos que eu trouxe aqui, eu não quis trazer sempre uma ideia de que está muito fácil, muito presente, né? Trazer ideias, trazer exemplos de empresas de tecnologia, né? Mas eu quis trazer também essa ideia de produtos físicos, né? Como, por exemplo, obviamente tem o da Apple, tem a Patagônia aqui de roupas. Então, se vocês forem estudar mais a fundo o case da Patagônia, vocês vão identificar que é uma empresa realmente que ela pratica a ideia da sustentabilidade, de ter uma pegada ecológica mais sustentável. Tá? Então, isso daí é realmente um diferencial. Então, o cliente ele sabe o que ele vai receber nesses produtos. Então, perceba que a forma como a empresa transmite a solução, a forma como a empresa comunica o valor agregado, o benefício recebido, é muito fácil de entender. Tá? Então, o cliente se identifica muito com aquilo. No momento que ele vai ter acesso àquela solução, àquele produto ou serviço, então ele consegue identificar muito facilmente como é que ele faz, como é que ele percebe, como que ele funciona, se é de fácil acesso, de fácil funcionamento, né? Então, tudo isso tem essas características e percebam que essas empresas estão constantemente fazendo esse mapeamento que a gente fez agora da proposta de valor. E aí, a gente traz um outro trade-off ali, um outro paradoxo ali, que é entre fit and focus, né? Encaixe ou foco. Tá? Então, antigamente parece que é muito tempo atrás, mas talvez 10, 12 anos atrás, isso daí era uma dúvida que a empresa ela precisava, as empresas, principalmente as grandes empresas, precisavam decidir, tá? Se eles iam optar por fazer um encaixe perfeito, ou seja, ter uma solução que se encaixe perfeitamente nas necessidades do cliente, ou focar numa operação eficiente, numa operação que traga, de repente, ganhos apenas percebidos pela empresa, né, pelos seus acionistas, etc. E aí, hoje em dia, nós percebemos que isso precisa estar presente o tempo todo, as duas questões. Tá? Então, é uma mudança realmente de paradigma, de trazer um encaixe, né, da minha solução. Né? Então, assim, eu não posso usar uma solução e tentar empurrar isso, tentar forçar com que aquilo se torne realmente adequado para o meu cliente. E eu tenho que focar em soluções, eu tenho que focar em formas eficientes de produzir aquilo. Tá? Então, eu tenho que tentar juntar as duas visões, tá? Na minha solução. E aí, para isso, a gente vai passar a falar agora sobre essa análise chamada Product Market Fit, né? Ou então encaixe do produto ao mercado, tá? Da sigla PMF. Então, o que é isso, né? É confirmar a adesão da solução ao problema que o cliente procura resolver. E, né, nesse momento a gente vai fazer uma formulação de estratégias para o futuro. Tá? Então, como que a gente vai poder, a partir dessa análise, formular estratégias para crescimento, né, para dar escala àquela solução. E também apontar diferenciais competitivos e mapear as potenciais melhorias que a gente precisa fazer. Tá? Então, percebam novamente, gente, que a gente está fazendo um ciclo ali de oferecer, perceber, identificar, né, alguma melhoria e fazer a pivotagem, fazer uma nova rodada para trazer melhores soluções para o cliente. E aí nós temos essas três esferas, né, essas três perspectivas que a gente precisa considerar nessa análise do Product Market Fit, que é a sustentabilidade, né, se o produto ele é economicamente viável, tá? Se esse modelo de negócios ele está comprovado que faça com que a empresa realmente vai ter lucro.
Do outro lado, temos a desejabilidade, né? Ou seja, um grande mercado de pessoas que precisa desse problema ser resolvido, ou seja, há uma procura por aquilo. E também uma viabilidade técnica, do outro lado, ou seja, um produto que você consiga de fato construir e que resolva adequadamente o problema. Então, no meio disso, ou seja, aquilo que traz uma interseção entre esses 3 pontos é o Product Market Fit, ou seja, há um encaixe perfeito do produto com o mercado, da solução com a necessidade. Tá? E aí, o que precisa ser mapeado, tá? Nessa análise? Do ponto de vista do cliente, a gente precisa mapear as características desse cliente, quais são os problemas e necessidades deles, como é que ele acessa, né, quais são os canais disponíveis ou os canais novos que ele pode acessar alguma solução, e como é que é a experiência desse usuário ao longo de uma jornada. Tá? Principalmente são os 4 principais pontos que vocês precisam mapear. E aí quando eu falo de características, são características demográficas, características econômicas, características sociais, características de comportamento. Tá? Então, essas são as características. Problemas e necessidades a gente já falou, né? Ou seja, as dores, o que ele precisa, o que ele deseja. Acesso pelos canais disponíveis ou novos, tá? Quais que são os canais disponíveis hoje. E a experiência é aquilo que a gente já falou do Customer Experience. E do ponto de vista do produto, né? Se há alternativas hoje em dia ou não, para poder fazer levar essa análise para frente. Identificar quais são os principais recursos e funcionalidades, ou seja, os recursos oferecidos hoje e as funcionalidades que temos hoje nessa solução. Como é que ela se comporta, como é que eles se casam em relação àquilo que o cliente precisa. Se há algum ganho específico por canal. Obviamente que neste caso aqui os canais que a gente está falando são canais de entrega, né? Os canais onde o cliente tem contato para poder ter acesso à solução. E quais que são as principais métricas, como que a gente vai mensurar se há realmente esse fit, esse encaixe do produto e do mercado. E aí, com base na X3, né, a gente tem esse formulário, esse mapa aqui, a gente consegue fazer isso. Então perceba que são soluções, são templates, frameworks, que são de simples aplicação, tá? São de aplicação imediata, tá? Então a gente não precisa criar uma coisa muito complexa. Obviamente, onde está a complexidade? Em obter essas informações. Então, para isso, a gente precisa, obviamente, dessa inteligência de ir atrás do cliente, de ir atrás desse nicho do mercado que a gente conhece. A gente precisa conhecer isso de fato para poder fazer essa análise de forma mais aprofundada. Então, aqui nós temos o segmento de cliente de um lado, produto e serviço do outro. Parece muito com aquele canvas da proposta de valor. A diferença é que aqui a gente tem algumas outras variáveis, como por exemplo a ideia do canal, a ideia da experiência, né, e da ideia das métricas, como que a gente vai mensurar aquilo. Tá? E aí com isso aqui vocês podem construir isso num formulário, né, ou seja, a partir para poder responder as dúvidas, né, as hipóteses que a gente tem em cada um desses blocos. Então você pode elaborar pesquisas, questionários, conversar com os seus clientes, ou fazer como aquilo que a gente viu na aula anterior, no exemplo daquela loja, né, de óculos, que ela levou isso aqui para testar junto com os seus clientes e ir lá respondendo na hora essas dúvidas aqui, ok? E validando esse encaixe. E aí, deixando então essa reflexão do Steve Jobs, que é decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Tá? Então, muitas das vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, de algumas ideias, que às vezes pareciam muito boas, para se focar naquilo que realmente vai agregar valor para o cliente e vai trazer uma solução que encaixe de forma adequada para as necessidades do seu cliente. Ok, pessoal? Então, eu agradeço por essa aula, agradeço aí a todos e lembro a vocês novamente da importância de vocês já darem início também à construção do seu modelo de negócio, à construção da sua proposta de valor, mapear isso daqui com bastante carinho, tá? E se tiverem dúvidas, utilizem os formulários que estão na descrição do vídeo, tá? Tem ali formulários tanto para avaliação da aula, que é muito importante ter o retorno de vocês, tá? Estão todas essas respostas, né, do formulário estão sendo anotadas, estão registradas, então nas próximas turmas
a gente vai trazer essas melhorias e também tem um formulário só para dúvidas, para vocês enviarem as suas dúvidas de forma mais padronizada e poder responder também de forma mais em tempo hábil também, de forma mais precisa. Tá? Então, obrigado a todos e até a próxima aula.